Então, nessa ação penal 501.2331 e na dependente, digo a desmembrada, continuidade do depoimento do senhor Pedro Barusco, e eu passo a palavra aos defensores de Agenor, José Aldemar e Matheus Coutinho. Obrigado, excelência. Boa tarde, seu Pedro. Começar pelo final da sua exposição. O senhor disse que logo na deflagração da Operação Lava Jato, o senhor entregou os recursos que tinha no Brasil a um operador para que fossem remetidos ao exterior. É isso? E que isso totalizaria em torno de 20 milhões de reais? Não, não. O Dr. Robson me perguntou quanto que eu teria recebido aqui no Brasil em reais. Aí que eu falei em torno de 20 milhões. E o cálculo era o seguinte: 12 milhões que eu já havia pago a Renato Duque, esse $1 milhão, 2 milhões de reais que eu, na deflagração da Lava Jato, mandei para fora. Poderia acrescentar, sei lá, mais um pouco, que eu efetivamente, ou eu possivelmente tenha gasto, né? Mas aí seria um valor bem menor. Não, perfeito. Esses 2 milhões de reais o operador remeteu para que contas no exterior? Para umas contas que ele operava para mim. O senhor sabe, o senhor se lembra? Assim, de memória eu não estou lembrado. Inclusive... O senhor informou ao Ministério Público todas as contas? Informei. Inclusive está lá dito que tem umas contas assim... Porque tem muitas offshores que eu não sei de quem é a origem, né? Então tem lá uns depósitos naquele período que deveria ser, que totalizam acho que é $1,5 milhão de dólares, uma coisa assim, que seriam correlacionados a esse envio. Perfeito. Mas foram para essas contas que o senhor já possuía no exterior? Sim. Perfeito. O senhor não abriu nenhuma posteriormente, recentemente? Não, recentemente nada. Não? O que aconteceu foi o seguinte: quando já era um anseio meu de tempos dar uma organizada nas minhas contas. E como houve essa ação penal lá na Suíça, eu fui para a Suíça, fechei algumas contas, né? E abri outras na própria Suíça, né? Então, quando entrou essa ação penal e as contas foram bloqueadas, foi um complicador, porque as contas estavam sendo transferidas de contas em bancos lá e o bloqueio se deu no meio. Então, tanto que houve assim um trabalho bastante detalhado para fazer o repatriamento, porque tinha dinheiro que tinha passado para uma conta, ficou uma parte aqui. Então ficou assim, tem uma dificuldade adicional. Mas foram contas abertas em março, abril de 2014, né? E depois todas fechadas e todo o dinheiro repatriado. O senhor já teve algum familiar seu, alguma interposta pessoa, conta em Singapura? Eu em Singapura? O senhor, familiares ou pessoas interpostas? Não. Nunca teve? Não, nunca. Sim. Esse processo penal que o senhor respondeu na Suíça, o senhor prestou depoimento lá, fez esclarecimentos por escrito? Não foi necessário, porque no meio do processo eu acabei fazendo um acordo, né, judicial. Aí o procurador, inclusive, permitiu que tem uma iniciativa do Meritíssimo, né, pediu para eu fazer se eu podia pedir para repatriar. Eu fiz um pedido do repatriamento e o procurador deferiu todo o repatriamento. Eu não entendi a expressão iniciativa do Meritíssimo. Não, quando foi homologado o acordo, eu falei que eu tinha uma parte do meu dinheiro bloqueada e uma parte que não havia sido bloqueada. Eu declinei isso, né? Aí eu me comprometi a colaborar para a repatriação, tá? É aí que eu fiz fiz uma ação junto à Procuradoria perfeito. Lá da Suíça, pedindo, e foi aceito, foi deferido, juntamente com o Ministério Público, né? Esses recursos seus na Suíça já estavam bloqueados, então? Tinha uma parte bloqueada e uma parte que não estava bloqueada. Qual parte estava bloqueada, qual não estava bloqueada? A parte que estava... Valores? Em valores? Eu diria metade. Eu não lembro exatamente, mas... Isso não... O senhor sabe as contas que estavam bloqueadas, quais não estavam? estavam? As contas que estavam bloqueadas
foram as contas que... Doutor, desculpe, mas assim, qual que é a relevância dessas questões? A relevância porque nós queremos avaliar a credibilidade do que os delatores falam, As Excelência. contas estão bloqueadas ou não estão bloqueadas? Isso tem alguma diferença para a credibilidade? Eu acho que quem fez a delação premiada, dizendo que estava espontaneamente devolvendo o que estava Não, isso já tá na- bloqueado lá fora, Não. eu acho que perde a credibilidade. Não, É doutor, a isso nossa está no avaliação, acordo. é a linha da argumentação da defesa, Excelência. Está indeferido, então, doutor, porque isso está escrito no acordo. É só ler o acordo. Perfeito. O senhor lê o acordo, o senhor vai ver o compromisso de repatriação que foi firmado com o Ministério Público e a referência a contas que estavam bloqueadas e outra parte não. Desses 97 milhões, o senhor já afirmou que grande parte foi rendimento financeiro, em Sim. torno de 20, 25 milhões, se não estou equivocado. O senhor mencionou também que os depósitos feitos pelo senhor Mário Góes totalizariam 20,4 milhões. Eu anotei 7,6 milhões na REA, 6,8 na Dolitec e 6 na Daydream e na Backspin. Esses outros aproximadamente 50 milhões de dólares, nessa conta rápida aproximadamente, tem origem no quê? A minha avaliação, né? Inclusive também do Ministério Público Suíço, 22 milhões de dólares vindo dos depósitos do representante da SBM. Tem essa parte do senhor Mário Góes, né? 2 milhões, um pouco menos de 2 milhões dos projetos relativos à IESA, 1 milhão e pouco de projetos relativos ao Odebrecht. Tem todo, nesse documento que eu entreguei para o Ministério Público, tem um detalhamento maior, né? E tem uma parcela que obviamente eu não consigo identificar, porque vem de offshores variadas e eu simplesmente não consigo. Perfeito. A empresa OAS ou algum dos acusados, alguns de seus representantes, fez depósito nessas contas suas no exterior? Eu não tenho conhecimento. Perfeito. Essa tabela, o senhor disse que é uma tabela daquilo que tinha sido combinado. O senhor fez essa tabela, o senhor demorou bastante tempo para fazer essa tabela, fez rapidamente, precisou consultar. Como é que o senhor fez? O senhor disse que destruiu os documentos e depois... Não, é o seguinte, eu tinha essa tabela, né, toda detalhada, que eu gerenciava o recebimento desses valores. Quando houve a Lava Jato, eu destruí tudo, né, todas com medo, né, obviamente. Só que depois que eu fiz o acordo, eu me comprometi a tentar refazer a tabela. E como é que eu refiz essa tabela? Eu peguei, tá, todos a relação de contratos, contratos oficiais, né, os valores, os DIPs, né, da Petrobras, onde está lá a descrição, o documento que vai para a diretoria executiva para aprovação, repassei um a um, tá, e fui lembrando, esse aqui teve combinação, esse aqui não teve, esse não teve, e montei a tabela. Tá? O senhor confirmou que em alguns casos não houve a combinação, mas não houve pagamento, né? O senhor confirma? Sim, confirmo. O senhor puder me explicar o que são essas datas aqui, a primeira, da terceira coluna e da última? Isso aí é mais a data do documento, é uma referência, porque eu também entreguei para o Ministério Público, para a Polícia Federal, o meu sistema, que eu tinha um sistema com os documentos da minha gestão. Eu entreguei. Então, uma forma de procurar, por exemplo, quero ver o contrato tal. Vai lá no DIP, nessas datas, tem os DIPs que se referenciam a cada um desses contratos. Não significa data de pagamento? Não. Ah, perfeito. Os contratos da Petrobras que não estão nessa tabela. Ó, eu também estou tendo pedido de colaboração sobre outras empresas. Então me estressando em relação a uma empresa, eu não vou precisar mencionar o valor, só para dar a empresa, só para dar um exemplo.
Ah, você falou que tem propina aqui, aqui, aqui. E esses outros contratos? Né? Aí eu peguei e comecei a analisar detalhadamente. Desses que eu falei, eu ratifiquei. Né? Dos outros que a pessoa está me perguntando, eu acho que um ou outro teve, mas eu não consigo afirmar. E outros não houve. Então, não vou dizer que essa linha de corte é absolutamente precisa, né? Mas ela é muito próxima da realidade. Em relação às grandes? Sim, em relação às grandes. Aqui está isso perfeito. que eu estava falando, né? O que está fora aqui é que não houve pagamento de propina. Provavelmente. O senhor não tem certeza se houve pagamento ou não houve em relação a algum contrato que esteja fora dessa tabela? Eu quero dizer o seguinte, quando eu já reli essa tabela várias vezes, para lhe facilitar. eu ratifico a tabela. Os outros é que eu fico na dúvida, né? Os outros contratos, se houve ou não houve, se houve ou não houve. Porque eu não posso chegar aqui e dizer que houve quando não houve. Aí eu estou cometendo um erro grave. Nem eu lhe peço isso. Em relação ao AS, o senhor sabe quais os contratos que estão aqui, provavelmente. Existe outro contrato que o senhor não tenha dito, onde houve pagamento de propina ao senhor? Primeiro, eu não consigo nem lembrar quais são os outros contratos, né? Porque já faz muito tempo, são muitos contratos. Vou reformular. O senhor sabe em quais contratos houve pagamento de propina? Objetivamente, da OAS? Eu sei dizer quais os contratos da OAS e de outras empresas maiores, onde efetivamente houve. Isso eu sei dizer. O contrário, não. E isso está aqui na tabela? Está na tabela. Então, eu estou satisfeito. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Em 2005, o senhor já era o gerente executivo da diretoria de serviços, certo? O senhor se lembra da contratação do gasoduto Urucu-Manaus? Do GLP Urucu-Manaus? Aquela primeira lá atrás? Não, porque quando, o GLP duto já existia. Uhum. Né? Vê se eu tô, porque tem que lembrar que é complicado. Um a OAS fez o quê? Ela fez um novo GLP duto e transformou o antigo GLP duto em gasoduto. Acho que foi isso que foi, entendeu? Então, é bom separar. Então, o antigo GLP duto, eu não tive participação nenhuma, tive no novo GLP duto e na transformação do antigo GLP duto em gasoduto. Mas essa obra era uma obra complexa, parece que havia 3 lotes. É correto afirmar isso? Sim, bastante complexa. O senhor lembra especificamente quem desempenhou a cada um dos lotes? Bom, foram... porque a gente estava fazendo, era o Urucu-Manaus, né? Isso. Então, ficou aquele trecho, que acho que já tinha sido feito pela OAS no passado, que era do trecho do GLP duto, já tinha sido feito pela OAS. E mais 2 trechos novos. Eu acho que o primeiro trecho foi a Camargo Correia. O segundo trecho foi a Andrade. E o último trecho, que era o GLP duto, né, a transformação, foi a OAS. Certo. O senhor lembra se houve, quantos convites houve nessa contratação? Não lembro. Não mas, lembra? sei lá. Não, tudo bem. Mas é o padrão da Petrobras. Mas né? o senhor disse há pouco, quando foi perguntado pelo juízo, que o senhor tomou conhecimento da existência de um suposto cartel em 2008, 2009, quando da contratação da Abreu e Lima. É correto? Eu senti a ação forte do cartel ali, naquele momento. Naquele momento, o senhor se deu conta que poderia haver um acerto entre as empresas. Sim. Alguém lhe disse isso? Alguém lhe contou sobre a existência de um clube antes dessa ocasião? Não, esse nome clube eu vim só ver recentemente. Eu nunca vi usar esse nome clube. Ou essa ação dessas empresas consideradas integrantes desse clube, o senhor só veio a tomar conhecimento ou se dar conta em 2008 ou 2009? Foi na execução das listas da Abreu e Lima. Da Abreu e Lima, da Reneste. Da Reneste, Certo. O senhor lembra que empresas fariam parte desse grupo de grandes empresas que integrariam esse clube, não?
Eu posso citar algumas, não sei se você preciso, né? Mas pela ordem de tamanho, né? Odebrecht, Andrade, Camargo, UTC, Queiroz Galvão, a Engevix, a Galvão, a Tequinte, a Promon, a MPE. Desculpa. Não, tudo bem. A empresa Etesco faria parte desse grupo? A empresa Etesco? Não. Não. Conduto Equador? Não. GDK? Sim. GDK, sim. Sim. Bueno? Não, a Bueno acho que não fazia parte do cartel, não, mas a Bueno pagava também propina. A Bueno pagava propina. Eu já, no meu depoimento, tá lá, na relação, tá. Ok. Bem, o senhor lembra da obra, o senhor disse que a obra da Urucu-Manaus foi uma obra bastante complexa. O trecho 1, que tinha apoio da estrada, que foi feito pela Camargo Correia, esse foi um trecho mais tranquilo. Não, pela OS. Pela OS. O senhor lembra do trecho da OS, especificamente, era um trecho complexo? Era, mas era um trecho complexo, mas era numa faixa existente, né? Já tinha a faixa existente. O mais complexo, disparadamente, era o da Andrade Gutierrez, que teve que ser mudada a técnica no meio. O senhor lembra se houve no intervalo, se houve problemas também relacionados à chamada faixa hidrológica dentro do contrato da OAS? Da janela hidrológica? Olha, eu sei que se discute isso o tempo todo, janela hidrológica, porque é fundamental para obras no Amazonas, tá? Agora eu não lembro de detalhes. O senhor não lembra de detalhes. O senhor lembra se houve uma alteração de spread dentro desse contrato? Aumentar o número de frentes, esse tipo de coisa? Exatamente. Eu não lembro, né? Mas isso era um assunto que toda hora se falava em construção de gasoduto, uma forma de você acelerar é colocar um spread a mais, né? E dentro do seu conhecimento, o aumento de uma frente de trabalho, isso implica também um impacto significativo dentro da obra? Sim, né? É mais recurso, né? Há necessidade de um incremento de recursos. Sem dúvida, é uma frente nova, né? Essas discussões se davam através de aditivos. A necessidade de incremento de recursos, a discussão da janela hidrológica, a discussão da chamada chuvas e suas consequências. Porque modificava o contrato, tinha que fazer um aditivo para fazer a modificação contratual. Né? E essa discussão era realizada dentro da obra, numa fase inicial. Após isso, passava para o gerente de contrato, para o jurídico, para o seu subgerente, né? Para o gerente geral. O gerente geral, que é o senhor Enídio. Naquela época, acho que era o Enídio. E após a avaliação de todas essas pessoas, chegava para a sua deliberação e um encaminhamento para a diretoria executiva. Para a diretoria executiva. Né? Todas essas pessoas, inclusive o senhor, poderiam fazer observações e, eventualmente, pedir esclarecimentos para a obra. Sem dúvida. O senhor disse também, há pouco, e esse foi um dos contratos que o senhor disse que teria havido propina, né? Que o senhor não sabe exatamente por que se pagava propina. É correto afirmar? Correto. O senhor confirma? Né? É possível dizer, então, que se pagaria propina para manter boas relações com a empresa? Isso é um dos motivos, né? E quais seriam os outros, do seu ponto de vista? Eu acho que era manter o status quo, né? Ter acesso não só ao pessoal da empresa, mas também, por que se pagar propina para o partido político? Também para ter acesso a outras áreas da administração. No caso do senhor Pedro Barusco, o senhor disse que não sabia por que o senhor recebia propina e nem por que ele pagava. Isso já não foi perguntado, doutor? Foi perguntado. Eu só gostaria que ele confirmasse. Não, é assim... Porque ele confirmasse o que ele já disse a Vossa Excelência. Então, o senhor confirma o que o senhor disse para mim? Eu confirmo, claro. Não. Então, tá bom, eu estou satisfeito, Excelência. Muito bom. Tem mais uma pergunta, aliás.
O senhor disse também, que aqui fica também dentro da ideia da sua tabela, que havia uma participação do partido que seria o PT, dentro da diretoria de serviços, né? Isso se deve ao apoio político recebido pelos seus diretores? Olha, se a gente correlacionar, né, essas indicações que dizem PP, do PT, seria sim, né? Sim. Entendo que sim. O senhor sabe de algum político, de algum deputado, senador que efetivamente dava esse suporte ao senhor Renato Duque? Não, a mim não teve suporte nenhum. Eu não conheço. Já respondi aqui, não conheço. O senhor não sabe? Estou satisfeito. Obrigado, senhor. Obrigado. Seguindo a ordem aqui, o defensor do senhor Alberto Elise e do senhor Sérgio Mendes. Tem perguntas? Defensor do senhor Ângelo Mendes. Defensor do senhor Alberto Sef. Defensor do senhor Augusto Mendonça. Defensor do senhor Dario Teixeira. Defensor do senhor João Vacari. Defensor do senhor Júlio Camargo. Defensor do senhor Lucélio Góes. Defensor do senhor Mário Góes. Coloca para mim que eu passo. Boa tarde, senhor Pedro. Boa tarde. O senhor informou aqui ao juízo que, conforme descreve também a denúncia, que o senhor seria sócio, teria uma contabilidade com o senhor Mário Góes numa sociedade em um avião, uma aeronave. O senhor pode dizer especificamente qual é essa aeronave? Eu já descrevi, né? Acho que foi por volta de 2007 e tal, ele surgiu com a ideia de comprar um avião, se eu não queria participar, eu falei que sim. Né? E aí foi comprado, primeiro um avião Baron, aí eu me lembro da faixa de $300 mil, eu participei acho que com um terço, ou foi metade, depois no segundo avião, como era um avião mais caro, eu usava pouco, quase nada. O senhor usava o avião? Eu usei o avião, esse Baron, umas 2 vezes. E os outros aviões? O outro avião, 1 ou 2 vezes também. Qual o avião? O senhor pode explicar? Qual esse segundo avião? O segundo avião foi um King Air, muito antigo. Muito antigo. E em que ano esse King Air foi comprado? Eu acho que foi 1 ano e meio ou 2, por aí, depois do Baron, né? O Baron foi vendido ou foi dado em troca para o outro e ele pegou outro avião. Isso foi quando ele pegou esse outro avião, isso foi em 2009, 2008 ou 2007? Não, o segundo avião, acho que 2008, final de 2008, início de 2009. Para onde o senhor voou nesse segundo avião? Olha, eu voei uma vez para a casa dele, lá na Bahia, e uma vez eu viajei para a Bahia, mas foi para um hotel, um resort. E de onde partiu esse avião? Eu sei que uma vez eu parti aqui de Jacarepaguá, do aeroporto de Jacarepaguá, uma vez. Nesse segundo avião? No segundo avião. Desse Baron, uma vez, eu fui para Bragança Paulista com esse Baron, para casa de um amigo meu. Ele foi também, o Mário foi.
O senhor Foi pode, esse amigo que... perfeito. O era senhor pode piloto. descrever esse segundo avião, como é que ele era? Era um King Air, acho que era 1968, era bem velho. Era um avião bem... O senhor pode dar mais características dele, cor, sinais, branco com verde, assim. lugares, quantos lugares tinha? Quantas pessoas poderia transportar? Era um King Air classe A, era bem antigo. O senhor sabe onde esse avião, esse segundo avião, ficava parado? Em que hangar? Em que local? Olha, eu acho que ele ficou parado em Bragança Paulista, no aeroporto lá, no aeroclube. Não sei exatamente. Quem voou com o senhor nesse avião, nesse segundo avião do senhor Mário Góes? Tinha um piloto que chamava comandante Malengo, comandante Malengo. Ele pegou aonde?